Olá, meu nome é Rômulo Monteiro e essa é a versão podcast de Provocações Teológicas. Minha fala será dividida em 6 partes. No primeiro momento eu quero fazer 2 esclarecimentos que eu considero de grande importância para adentrar a temática. No segundo momento eu quero ponderar em algumas razões possíveis para a divisão entre os protestantes quando o assunto é o tabagismo. No terceiro momento eu quero trazer uma palavra sobre vícios. No quarto momento, uma palavra sobre o conceito bíblico de escândalo e consciência, elementos fundamentais para entendermos a ética cristã. No quinto momento, eu quero trabalhar com alguns questionamentos, basicamente 2. E, por último, eu quero terminar com alguns conselhos práticos. Então, vamos começar com meus 2 primeiros esclarecimentos. Ao usar a palavra tabagismo, evidentemente que temos aqui uma referência ao consumo dos produtos advindos do tabaco, o nome popular para nicotiana tabaco, uma planta. Apesar do cigarro manufaturado ser o produto mais consumido advindo dessa planta, o mundo do tabaco não se reduz a esse produto. Temos cigarros naturais, os charutos, as incontáveis misturas de tabacos produzidos para cachimbo, o rapé, narguilé, e nos últimos anos surgiram também os cigarros eletrônicos. Então, devido a essa amplitude de produtos, faz necessário algum tipo de classificação. Caso contrário, tomaríamos todos como produtos iguais, o que revelaria uma imprecisão na nossa análise. Um caminho de classificação possível, dentre muitos outros possíveis, é distinguir, por exemplo, o tabaco natural de suas versões industrializadas. Essa divisão ou classificação se explica pelo acréscimo de agentes químicos, o que pode fazer uma grande diferença quando o assunto é sabor, saúde e dependência. Poderíamos criar outras classificações, mas o meu ponto aqui nesse primeiro esclarecimento é que, devido a essa variedade de natureza de produtos oriundos dessa planta, nicotiana tabaco, e as inúmeras interferências na matéria-prima, não podemos colocar todos eles no mesmo lugar. Cigarro não é o mesmo que charuto, que não é o mesmo que cachimbo. A variedade entre esses produtos, para fim de ilustração, e sendo bem direto e sincero, seria como comparar um suco de laranja puro com a sua versão em formato de refrigerante. Ambos têm um elemento em comum, mas as diferenças são gritantes. Para muitos apreciadores de cachimbo, por exemplo, cigarros são enfadonhos. Portanto, se for para julgar o consumo de tabaco, julgue caso a caso, produto a produto. Meu segundo esclarecimento é que é importante reconhecer a complexidade dos elementos sociais e psicológicos envolvidos no consumo de tabaco. Não podemos observar nenhuma prática como um simples ato desassociado das intenções e das situações, como se as nossas ações se dessem num tipo de vácuo histórico existencial. São vários elementos envolvidos no consumo de tabaco. De um lado, podemos encontrar elementos virtuosos como amizade, exercício de solitude, reflexão produtiva, sensibilidade artística, sensibilidade estética, apreciação olfativa gustativa. E, por outro lado, fuga da realidade, modismo, escravidão, idolatria, dependência, falta de controle, esnobismo. Fred Hanna, por exemplo, degustador de tabacos naturais para cachimbo, escreveu um livro chamado The Perfect Smoke. E ele declara o seguinte, abre aspas aqui para Fred Hanna: essa experiência mágica com cachimbos não tem a ver com nicotina, assim como a experiência de um ótimo vinho não é sobre álcool. Muita nicotina no tabaco simplesmente me faz querer vomitar. Eu não acho agradável. Fecha aspas para Fred Hanna. Em suma, para Fred Hanna, que foi sommelier de vinho por mais de 20 anos, a sua relação com o tabaco via cachimbo é de uma experiência primariamente gustativa. Já Uri Brito e Geoffrey, ministros do Evangelho, em seu opúsculo intitulado Fumando Cachimbo de Modo Cristão, declaram, abre aspas para Geoffrey e Uri Brito: como ocorre na liturgia, símbolos comunicam com poder os desejos dos seres humanos. Fumar cachimbo transmite o desejo de temperança, de certa disposição calma em relação ao mundo. Posteriormente, eles declaram, abre aspas novamente, é difícil não crer que tudo que é feito enquanto se fuma cachimbo não seja espiritual. Isso é realizado para e diante de Deus. Tente fazê-lo. Bafore um anel de fumaça e veja elevar-se aos céus. Descubra que fumar cachimbo, para todos os efeitos, é uma forma de oração. Fecha aspas aqui para Uri, Brito e Geoffrey. Em suma, enquanto para Hanna as conotações são mais gustativas, para Uri e Geoffrey, além dos elementos gustativos, o consumo de tabaco por meio de cachimbo é um exercício de espiritualidade.
E há, como veremos logo mais, os que se aproximam por questões de saúde. Essa complexidade de intenções e situações não pode ser ignorada sem que o nosso julgamento não seja prejudicado. Feitos os meus 2 esclarecimentos, agora eu quero falar um pouco sobre a divisão de entendimento dentro do protestantismo quando o assunto é o tabagismo. E, basicamente, o cristianismo protestante está dividido. Você encontra, de um lado, pessoas defendendo e outras pessoas condenando a prática do consumo de tabaco. Razões para isso. Penso que basicamente são 3 possibilidades. Primeiro, há uma discordância entre os protestantes com respeito a conceitos importantes como consciência, escândalo, que falaremos logo a seguir. Isso, claro, decorre de uma análise divergente também de algumas passagens bíblicas, como Romanos 14, 1 Coríntios 8 a 10. Essa é a primeira razão que eu creio que divide os protestantes, os conceitos, o entendimento, a importância da consciência e o entendimento de escândalo para lidar com as questões éticas. Uma segunda explicação é a questão contextual, cultural. De um lado, você tem algumas culturas, em um passado relativamente recente, onde o consumo de tabaco não era alvo de questionamento, pelo simples fato de não gerar um mal-estar ao ambiente. Isso, claro, antes dessa onda antitabagista que surgiu nos últimos 40 anos. Ou seja, as consciências de muitos não eram desafiadas porque o ambiente havia criado um tipo de estrutura de plausibilidade para que a prática tabagista fosse recebida com certa naturalidade. Já em outras culturas religiosas, fumar foi tomado como uma prática para incrédulos. Essa realidade foi reforçada pelo discurso antitabagista muito presente, ou eu diria até onipresente em nossos dias. Uma terceira razão para a divisão dentro do protestantismo é que há, em alguns círculos cristãos, o entendimento da ética cristã como algo basicamente preto no branco. Nessa abordagem, as questões éticas são reduzidas a um sim ou não, um pode ou não pode. Essa abordagem geralmente gera respostas exageradas, fáceis para problemas e ameaças que são realmente reais, mas onde a única resposta possível para as ameaças é simplesmente não pode. Então, por exemplo, como combater o terrível vício dos jogos de carta? O caminho mais fácil da ética, do sim e não, do pode e não pode, é proibir a prática. Nesse modelo ético, não há espaço para áreas cinzas. Como veremos logo mais, trata-se de uma visão empobrecida da ética bíblica. Ela, digamos assim, observando de uma maneira positiva, revela realmente o verdadeiro senso de perigo. Ela tem uma sensibilidade para aquilo que pode ser ameaçador para a nossa vida cristã. O problema é que a única resposta que ela oferece para situações desafiadoras é não pode. Simplesmente. Isso não é bíblico, nem pode ser vivido na prática. Ninguém pode lidar com ameaças reais, como por exemplo vícios, simplesmente dizendo não pode. Se fosse simples assim, deveríamos dizer não para quase absolutamente tudo, da comida ao sexo. Ainda pensando na divisão dentro do protestantismo, eu quero listar aqui alguns nomes importantes de homens que tinham como hábito consumir o tabaco. Você tem, por exemplo, o Charles Spurgeon, grande pregador inglês, consumidor de charutos, C.S. Lewis, querido pelas suas obras de apologética e seus romances, era um amante de cachimbo. O John Grisham Machen, um nome muito forte do fundamentalismo na primeira fase, autor de Cristianismo e Liberalismo, certa vez disse, abre aspas para o John Grisham Machen, a minha ideia de prazer é uma sala de Princeton cheia de companheiros fumando. Quando penso no que o tabaco ajuda na amizade e na paciência cristã, às vezes me arrependo de nunca ter começado a fumar. Fecha aspas para o John Grisham Machen. Além desses nomes, podemos citar Hans Huckmacher, Hermann Hoover e outros. Aqui vale uma observação. Geralmente pessoas refutam o uso desses nomes, afirmando que esses homens não tinham consciência, conhecimento dos efeitos danosos da prática do tabagismo, além do fato de que o consumo do tabaco não ser algo problemático em termos culturais e religiosos nos dias deles. Quanto à questão da saúde, eu quero falar isso perto do último momento. Por enquanto, aqui eu quero apresentar 2 considerações. Primeiro, nos dias desses homens, fumar era sim um problema cultural. Spurgeon travou uma luta nessa questão. Ele foi questionado por sua prática. Segundo, existem nomes atuais do mainstream teológico brasileiro e mundial que praticam o tabagismo ou, se não praticam, não condenam a priori. Ou seja, nós temos hoje homens
de Deus com conhecimento dos atuais estudos sobre os efeitos do tabaco que entendem que consumi-lo não necessariamente é pecado. E o que dizer sobre os vícios? O que é um comportamento viciante? Antes de tudo, precisamos fazer uma distinção entre prática e vício. Assim como beber não indica a presença do vício, eu creio que o mesmo se aplica ao uso do tabaco. Dizer que tabaco é viciante em si não procede. Isso pode ser observado primeiramente pela prática. São inúmeros os testemunhos genuínos de pessoas que asseguram a prática e, ao mesmo tempo, a ausência do vício. Tomemos como exemplo o já citado sommelier famoso Fred Hanna. Ele relata na sua experiência de vícios em cigarro e como a mudança para o cachimbo transformou completamente seu quadro de desejos. Antes, um quadro intenso marcado pela dependência e agora, ainda se utilizando de tabaco, mas por meio de cachimbo, ele demonstrou que o seu comportamento mudou completamente. O antitabagista e psiquiatra João Maurício Maia, falando especificamente de cigarros manufaturados e toda a carga química que trabalha para uma dependência mais rápida, reconhece ainda assim a categoria do que ele chama de fumante ocasional ou fumante intermitente. Esse grupo, segundo o próprio João Maurício, não apresenta sintomas de dependência. Podem consumir cigarros com longos intervalos sem sofrer qualquer crise de abstinência. Portanto, não existe a lei tabaco vicia. Um exemplo interessante nos é fornecido pelo professor e fisioterapeuta Hércules Santana. Abre aspas para o Hércules. Ele diz: como fisioterapeuta, posso citar um estudo realizado com pacientes em recuperação de lesões ósseas. O objetivo inicial era provar que o fumo prejudica a recuperação dos pacientes, dificultando a formação de tecido cicatricial. Porém, os resultados mostraram o inverso. O grupo que recebia charuto aderiu melhor ao tratamento e se mostrou mais disposto e alegre, fazendo com que se recuperasse mais rápido. E desses 30 participantes, apenas 5% manteve o hábito de fumar. Fecha aspas aqui para o Hércules. Em outras palavras, é falacioso, exagerado falar de tabaco e vício como sinônimos, ou como um levando necessariamente ao outro. Assim como acontece com o café, com os açúcares sintéticos, é necessária uma certa longa exposição para se estabelecer um quadro de vício. Se não há uma relação necessária entre tabaco e vício, pode-se dizer que ele pode ser consumido com moderação. E se isso é possível, isso não seria pecado. Aqui vale uma palavra de alerta. Cuidado com a relação, muitas vezes colocada de maneira determinada, entre a dependência, o vício, e a determinação biológica. Segundo Edward Elst, no seu livro Vícios, um banquete no túmulo, abre aspas aqui para Edward Elst, ele diz: tendências fisiológicas possíveis não significam que o domínio próprio seja impossível ou que a responsabilidade pessoal seja menor. O Elst reconhece que a prática pecaminosa do vício pode levar a uma condição onde o principal problema passa a ser físico. Nesses casos, uma desintoxicação é necessária. A questão é que, diferente do álcool, especialistas sabem muito bem que o tabaco não intoxica. Isso é importante porque não coloca a conta do vício somente no produto consumido. Já vi pessoas próximas da minha família deixando a vida inteira de consumo intenso de cigarro, que é o produto mais danoso advindo do tabaco, trocar isso por inúmeras razões que revelaram-se ser superiores aos efeitos da abstinência, dando assim ao produto um peso menor e revelando, por outro lado, um peso determinante da vontade humana acima do produto. E o que a Bíblia tem a dizer sobre vício? A despeito de não encontrarmos a palavra na Escritura, vício, o conceito está presente primeiramente no pecado da idolatria. Lembra que o pecado da idolatria na Bíblia trata-se de um conceito muito mais amplo do que simplesmente se curvar diante de um Deus feito por mãos humanas. O profeta Ezequiel, no capítulo 14, nos lembra muito bem que ídolos são construídos em nossos corações. Então, para mim, o pecado da idolatria está muito próximo daquilo que os estudiosos da mente humana chamam de vício. Além disso, também, a Bíblia condena o vício, aquilo que se é denominado de vício, pela ausência da virtude do domínio próprio, da temperança e da moderação. Então, a ausência da moderação, da temperança, do domínio próprio e a presença de uma postura idolátrica coloca esse comportamento chamado vício como certamente um pecado. A Escritura, portanto, nos leva para um caminho bem diferente do que muitos cristãos estão acostumados a fazer. Primeiramente, observando que o vício é um problema de coração. Não se trata somente de uma questão química
ou física. Certamente há esse elemento, ninguém está negando isso, mas primariamente é uma questão de coração. Segundo, a Escritura, assim como também os estudiosos da mente humana, costumam ampliar o nosso entendimento de vício. Diante da Escritura, somos proibidos de reduzir vício a fumo, bebida alcoólica ou a drogas ilícitas. Pode-se ser viciado em doce, refrigerante, séries de TV, cafeína, situações perigosas, as chamadas aventuras, apostas, atividade física, comida, livros, remédios, trabalho, internet, sexo, saúde, hobbies, consumo, tudo que pode oferecer prazer rápido, de fácil acesso e que exigirá novas doses, resultando na falta de controle e no sacrifício dos elementos e responsabilidades essenciais, deve ser categorizado como vício. As palavras-chave aqui para vício são prazer, necessidade de repetição, falta de controle e sacrifício do essencial. O fato é que pessoas podem sacrificar suas famílias, amizades e a vida de comunhão entre os santos, elementos fundamentais, por tudo que foi alistado acima. Pense em um pai de 3 filhos como eu, maratonando uma série de 16 episódios. Certamente algo importante está sendo sacrificado. Ou em um pai de família que compra um aro para o seu carro amado, mas o filho tem somente um par de tênis furado e apertado. Pense na irmãzinha que gasta tubos de dinheiro com seu sofrido cabelo, mas da sua carteira só saem notas de R$2 para a oferta no único culto que vai durante a semana. Outros ainda podem gastar valores consideráveis com corridas de rua, banhos especiais em cães e não investem metade em missões. Ainda existem pessoas que passam o dia inteiro vivendo a vida dos outros nas redes sociais. Pasmem, mas muitos cristãos fazem tudo isso e ainda dizem como sinal de virtude: eu não bebo, eu não fumo. Não se consideram pessoas viciadas. A Bíblia não permite uma visão tão pobre de vícios, ela amplia o nosso entendimento. E aqui eu quero findar essa parte com as palavras de C.S. Lewis, falando sobre temperança. Vou abrir aspas aqui para C.S. Lewis. Se alguém que faz do golfe ou da motocicleta que possui o centro de sua vida, ou a mulher que devota seus pensamentos às roupas, ao jogo ou ao seu cachorro, essa pessoa está sendo tão intemperante quanto aquela que se embriaga todas as noites. Fecha aspas aqui para C.S. Lewis. Chegamos ao nosso quarto momento, onde eu quero falar um pouco sobre consciência e escândalo. 2 conceitos que eu creio que são de grande importância para as questões éticas. Numa leitura rápida de Romanos 14, 15, 1 Coríntios 8 a 10 ou no Sermão do Monte, fica muito claro que a ética bíblica não pode ser reduzida a um simples pode ou não pode. Existem elementos intencionais, subjetivos, situacionais, ou seja, contextuais, que precisam ser levados em conta. Além disso, existe uma área cinza na ética cristã. E nessas questões, onde a Bíblia nem proíbe e nem incentiva, é necessário observar com a atenção redobrada exatamente essas questões intencionais, internas, subjetivas, contextuais e situacionais. Pensando especificamente nas questões internas, é interessante levar em conta a questão da consciência. Quando eu falo de consciência, eu quero dizer o senso de certo e errado que é construído tanto por elementos internos estruturais, na nossa própria imagem de Deus, da criação de Deus, juntamente também com as nossas experiências particulares, a criação dos pais, a cultura. Algumas verdades aqui importantes sobre consciência. Primeiro, desobedecer à consciência é pecado. Segundo, ela tem seu valor. Contudo, esse valor é limitado. E aqui eu quero destacar 3 pontos que reforçam o limite da consciência para estabelecer questões éticas. Primeiro, por seguir na natureza negativa, basicamente o discurso da consciência é o não. É o discurso que se sobressai. O que vem da consciência, na maioria das vezes, é o não. O sim da consciência não é garantido, mas o não da consciência tem sua força. Segundo, precisa ser transformada pela palavra. Não podemos ser entregues completamente à nossa própria consciência. Ela precisa estar subjugada à revelação objetiva de Deus. Terceiro, a sua jurisdição é limitada ao indivíduo. Eu não posso transformar um incômodo pessoal, um mal-estar que a minha consciência gera em mim diante de determinado comportamento e fazer desse mal-estar uma lei para todas as pessoas. A consciência tem uma jurisdição limitada ao indivíduo. Para findar essa questão de consciência,
Precisamos fazer uma distinção entre consciência do que Paulo chama de irmão fraco, em 1 Coríntios 14, e a consciência do fariseu. É importante para o tópico do escândalo que trataremos logo a seguir. A nossa consciência geralmente funciona em dois modos somente: aprovação ou reprovação. No que tange a reprovação, que é o discurso mais forte, é o não da consciência, ela pode ir de um simples mal-estar a um julgamento condenatório. Quando essa reprovação fica no mal-estar ou na dúvida, estamos perto da figura que Paulo chama de fraca em Romanos capítulo 14. Fraca no sentido de que ela não tem fé suficiente ou convicção suficiente para alguma prática. A consciência não permite. Quando a reação de condenação é por algo não claro, mas há uma condenação clara, um julgamento claro, já não estamos diante de um irmão fraco, mas de um fariseu. E essa distinção é fundamental. Se o uso de tabaco incomoda alguém, isso é um comportamento. Mas condenar é um outro comportamento. E é isso que divide os fracos dos fariseus. Enquanto os fracos se incomodam, mas não têm força suficiente para fazer o que os fortes podem, os fariseus não têm base suficiente, mas têm a força condenatória que devemos evitar. E o escândalo? O que vem a ser isso? É comum você encontrar pessoas reclamando, demonstrando algum tipo de mal-estar diante de um comportamento que ele não encaixa com a sua consciência e chamar isso de escândalo. Então, o primeiro ponto aqui a se destacar é dizer o que não é escândalo. Ser escandalizado, sofrer algum escândalo, não é o mesmo que ficar chocado, entristecido, ter algum mal-estar diante de determinado comportamento. Se isso é realmente ser escandalizado, certamente um dos maiores autores de escândalos da história foi a pessoa de Jesus. Pensem como Jesus criou o mal-estar para todos que o cercavam, seja pelos lugares que ele andava, com quem ele andava, o seu próprio comportamento em dias de sábado, por exemplo. Contudo, o próprio Novo Testamento nos ensina que ele não escandalizou ninguém, ele não gerou nenhum tipo de prejuízo a ninguém. Muito pelo contrário, as pessoas é que foram escandalizadas nele. Ele não é o autor de algum tipo de dano espiritual das pessoas. As pessoas sofreram pelo que ele estava fazendo de correto. Então, nós precisamos primeiramente tirar, talvez devido ao nosso imaginário popular, questões de vocabulário, tirar essa ideia de que estar escandalizado é o mesmo que estar chocado, é o mesmo que estar incomodado com o comportamento. A pessoa escandalizada em Romanos capítulo 14, daqui a pouco veremos com mais atenção, ela não é alguém somente incomodado com alguma coisa. É alguém que sofre um ato violento e tem um dano considerável em sua alma. Então o que seria ser escandalizado? Uma leitura rápida de Romanos capítulo 15 poderá levar você à conclusão de que é preciso agradar o outro. De que, contrário de escandalizar, seria agradar, fazer o que o outro espera. Isso é uma leitura equivocada do capítulo 15. Precisamos entender que o desprazer do irmão fraco lá de Romanos 14, ele advém de um juízo censurador que o próprio Paulo condena no capítulo 14, versículo 3, 14, versículo 4, 14, versículo 10. Pelas palavras que Paulo utiliza no capítulo 14, entristecer, levar à queda, provocar dano, destruir a obra de Deus, ninguém sabe se é algo individual ou corporativo, mas o fato é que trata-se de algo muito grave, não estamos diante de uma tristeza, de um mal-estar somente, trata de um pecado com danos sérios. O verso 23 do capítulo 14, eu creio que é de grande luz para o nosso entendimento do que realmente seria escandalizar alguém. Paulo tem em mente aqui um ato sem convicção. Alguém que opera, que age sem fé. O escandalizado aqui, ele peca porque ele age contra a sua consciência. O irmão forte, pelo que eu entendo do contexto, tanto aqui como no capítulo 8 a 10 de 1 Coríntios, ele força o irmão mais fraco a ir de encontro à sua própria consciência. Não somente por uma questão de exemplo, mas certamente por forçar o irmão a querer fazer algo contra a sua consciência. De onde eu tiro essa ideia? Das primeiras palavras de Paulo em Romanos 14,
vai dizer que a gente tem que receber o fraco não para discutir essas questões. Então, ao que parece, o irmão forte, e forte aqui é forte porque ele tem convicção para fazer algo sem pecado, esse irmão parece estar forçando o irmão fraco a ir de encontro à sua consciência. Portanto, ser escandalizado ou sofrer escândalo trata-se de forçar alguém a ir de encontro à sua própria consciência. Paulo condena isso claramente, principalmente no capítulo 10 de 1 Coríntios. E isso é tão sério que eu não posso estar acionando a doutrina da segurança da salvação, da garantia da salvação, para me comportar de qualquer maneira com aquele que é fraco na fé. Então, escandalizar é trazer algum tipo de prejuízo quando você força uma pessoa a agir de encontro à sua própria consciência. E isso não é somente por exemplo, mas por algum tipo de forçação argumentativa. De certa forma, você está espancando a consciência, que, como vimos, é um mecanismo importante para o nosso comportamento, para a ética cristã. Chegamos no nosso quinto momento. Aqui eu quero falar de dois questionamentos que geralmente se levantam quando o assunto é cristão e tabagismo. Primeiro é a questão do templo do Espírito Santo. O que é interessante quando você estuda toda a temática do templo ao longo de toda a Escritura, e principalmente no contexto imediato, que geralmente é citado, 1 Coríntios capítulo 6, Paulo ali não está lidando com higiene ou saúde, mas com imoralidade sexual. Infelizmente, pela questão do momento, cultural, histórico, a nossa leitura do conceito de templo do Espírito Santo está reduzida, eu diria empobrecida, a uma perspectiva fitness, o que é péssimo diante da riqueza de um tema que aparece primeiramente em Gênesis e atravessa toda a Bíblia e fecha em Apocalipse. O tema do templo de Deus é um tema que perpassa toda a Escritura. E hoje, basicamente, quando se fala em templo do Espírito Santo, basicamente se tem uma visão individualista do templo, o indivíduo, o corpo, e basicamente quando se pensa nisso, é uma visão fitness, uma visão saudável da vida. Ora, Romanos 14, 15, nós temos o assunto da comida ali. E Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida. Em nenhum momento Paulo apela para questões sanitárias, para lidar com questão de comida e de bebida dentro do povo de Deus. O segundo questionamento diz respeito à saúde. E sendo direto, sim, existem riscos reais. Riscos à saúde, ao vício. Contudo, poderia passar um bom tempo aqui alistando outras práticas bem mais arriscadas do que o uso do tabaco. Por exemplo, andar de moto, a uma alimentação descontrolada, não balanceada. A questão é que a disputa do que é mais arriscado ou menos arriscado, eu poderia passar um bom tempo aqui fazendo uma medição do que é, em termos estatísticos, o que é mais arriscado, andar de moto ou usar cachimbo. Mas para mim isso é um caminho, para mim, equivocado e cansativo também. O ponto é o que é ou que pode ou não pode ser errado. E a questão é que risco não é errado. A questão é o que está envolvido no risco. Ou seja, voltamos às questões intencionais e situacionais. Mas o fato é que, sim, há um risco à saúde. Segundo, sobre os estudos envolvendo problemas de saúde. Aqui eu quero fazer 7 considerações. Primeiro, como nos lembra Alfredo Maia no seu livro Tabacos e Cachimbos, abre aspas para Alfredo Maia, a população de fumantes de cachimbos e charutos era tão pequena à frente da legião dos fumantes de cigarro que nunca foi totalmente considerada nesses estudos. Fecha aspas aqui para Alfredo Maia. Ou seja, colocar na conta do consumo de tabacos naturais para cachimbo a pesquisa que é feita com pessoas que usam cigarro, que é um produto com distinções consideráveis, é algo suspeito. Então é interessante você entender que muito da pesquisa que se fala hoje sobre tabagismo, no final das contas, essas são pesquisas feitas com pessoas que são consumidoras de cigarros manufaturados. Segundo, com as campanhas massivas de antitabagismo, o número de fumantes diminuiu, enquanto que a incidência do câncer de pulmão e de boca aumentou. Ou seja, somos levados, no mínimo, a suspeitar de que colocaram na conta de um único item o que deveria ter sido dividido em um mundo de possibilidades, dentre elas, creio que das mais importantes, a alimentação. E nesse mundo industrializado, quase tudo não é saudável. E se você consome com regularidade refrigerante, fast food, cachorro-quente, sorvete e levanta questionamentos ligados com saúde contra o consumo de tabaco, você precisa se arrepender do seu pecado de hipocrisia. Terceiro, questões de benefício ou malefício à saúde não determina algo como certo ou errado.
Ninguém toma refrigerante depois do culto porque faz bem para a saúde. Eu posso colocar aqui chiclete, biscoito recheado, salsicha, hambúrguer industrializado, salgadinhos. Quarto, a preocupação com saúde pode ser um outro nome para insegurança, medo da morte, ou vícios também em atividade física. Quinto, a mentalidade de saúde pública não lida com variáveis individualidades. A mentalidade da saúde pública basicamente é: se faz mal para uma parte, se vicia uma parte, isso deve ser tomado como regra para todas as pessoas. Sexto, nada se fala, ou pouco se fala, sobre os benefícios da nicotina. O já citado antitabagista e psiquiatra João Maurício Maia reconhece os efeitos positivos do tabaco como melhora cognitiva, aprendizagem, atenção, memória. Dean, professor da Universidade de Colorado, com especialização em drogas viciantes, especialmente a nicotina e a relação com o cérebro, declara que a nicotina tem como um dos seus efeitos ser um protetor neural. Em outras palavras, inibe a degeneração. E segundo o próprio Jim, é a explicação para ele mesmo consumir 3 charutos por semana. Ele ainda declara que não existe nenhuma evidência de que a nicotina causa o câncer. Há sim uma relação entre a fumaça dos cigarros manufaturados e o câncer, mas Jim declara que se soubesse o que realmente causa o câncer, seria um homem rico. A despeito de ser um consumidor de charutos, Jim é incisivamente contra o uso de cigarros devido à forte conexão com o câncer. Além disso, eu poderia citar aqui as pesquisas do Dr. Paul Newhouse, da Universidade de Vermont, publicadas na revista Neurology, que evidenciou que a nicotina pode reverter uma leve perda de memória em pessoas de idade avançada. Além disso, a nicotina também, ou tabaco, reduz o nível de cortisol tóxico. Por último, se há benefícios, se há possibilidade de moderação, mesmo com os riscos, eu creio que a lógica do professor e fisioterapeuta Hércules ajuda. Para ele, o tabaco pode ser visto como um tipo de homeopático. Deve ser apreciado em pequenas doses, com intercalações consideráveis, em um intervalo suficiente para que a paralisia gerada nos cílios das células pulmonares finde e então volte-se a desfrutar de algum tipo de higiene brônquica. Ou seja, a proposta do professor Hércules, basicamente, que devemos fazer aquela distinção sábia e antiga entre remédio e veneno, ou seja, a diferença é o nível de dosagem e o intervalo entre uma e outra. E eu findo aqui com alguns conselhos práticos. Primeiro conselho: se você tem vontade de usufruir de tabaco, observe as suas intenções. Você não tem que usar isso. O uso de cachimbo não fará de você um C.S. Lewis e o uso de charuto não fará de você um Charles Spurgeon. Segundo, o terreno onde o vício opera é o da insatisfação em Deus. Daí a importância de investigar o seu coração. Veja realmente o que você quer, o que você deseja, quais são as suas verdadeiras intenções e amadureça isso em sua mente. Terceiro, se a sua consciência não permite, nem chegue perto disso. Por outro lado, não faça da sua consciência um árbitro para os outros. Pessoas sérias e amantes do Senhor se utilizam de tabaco com moderação e em oração. Não faça do estranho e desconhecido a base dos seus julgamentos. Quarto, a nossa ética não visa nós mesmos. Precisamos sim levar em conta os outros. Isso não implica, por outro lado, em seguir uma ética onde a fraqueza é a medida a ser seguida. Quinto, se você é um tabagista, observe em oração se essa prática sacrifica sua vida familiar, a comunhão com os santos, suas finanças. Observe os intervalos do consumo. Nessa análise, você precisa do olhar dos amigos, daqueles que estão à sua volta, porque sim, o perigo do vício é real. Perigo, não garantia. Sexto, o tabagismo tem limitações sociais consideráveis. Observe seu grupo, se seus amigos são basicamente aqueles que são consumidores ou usuários do tabaco. Se esse é o caso, você pode estar sacrificando elementos essenciais na sua vida. Sétimo, para os apreciadores de tabaco, entenda que a maioria das pessoas não gosta daquilo que você considera aromático. Seja reservado, como nos orienta o apóstolo Paulo em Romanos 14, porém não esconda a sua prática. Oitavo, por trás de uma mente que reprova a prática do tabagismo, podemos encontrar uma pessoa em dúvida, uma pessoa em crise, uma pessoa insegura, ou um fariseu, firme como um fariseu. Nono, você acha que todo fumante é viciado? Comece analisando você. Qual é o seu vício? Comece tirando a trave do seu olho
Meu 10º conselho é para aquele que testemunha algum irmão que, na prática do tabagismo, tem demonstrado um comportamento de viciado. Você possa se aproximar dessa pessoa com muito amor, com muita mansidão, tentando ganhá-la e mostrar para ela que a satisfação em Deus é, na verdade, a grande solução para todo e qualquer vício. E por último, não reduza o cristianismo a uma microética de uma visão sim e não, ignorando os elementos situacionais, intencionais e também as áreas cinzas. Quero findar com Romanos capítulo 14, verso 17, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso, turma. Até a próxima.